Oi, galera! Bem-vindos a este teste, a essa tentativa de fazer aula nesse modelo. Vamos juntos experimentar, porque eu tenho pensado em modelos mais atrativos para vocês, para motivá-los a assistir aula online, ela não ficar uma coisa tão chata, tão maçante. Essa aqui é uma tentativa para alguns projetos que eu estou pensando lá na frente, então vamos ver se elas funcionam. Dei já um tapão aqui no computador, então eu também estou me habituando com essa ideia. Gente, diferente das nossas aulas online, as nossas aulas aqui, perdão, das nossas aulas presenciais, a nossa aula aqui no online, ela não tem tanto mistério, né? Então, quando a gente tem a introdução ao tema nas nossas aulas presenciais, nós vamos olhar para o tema e pensar um pouquinho antes de falar especificamente sobre ele, como nós fomos socializados a respeito daquele assunto. Aqui não dá para a gente fazer isso, eu vou pensar uma saída para isso nas próximas aulas, mas aqui o tema já aparece na cara de vocês, não tem muito segredo. De qualquer forma, eu gostaria muito que a gente relembrasse um pouquinho esses 3 pontos que a gente vem discutindo na sociologia, para que a gente consiga olhar para o tema de hoje a respeito, assim, sob a ótica deles também. Então, assim, hoje o nosso tema ele tem um recorte específico por causa do dia 8 desse mês, 8/3, que é o Dia Internacional da Mulher, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos olhar para esse tema, que é um tema que nós abordaremos lá na frente também, lá para o final do ano a gente tem mais tempo para falar sobre ele, mas eu adiantei um recorte específico dele para trazer para vocês e a gente poder pensar um pouquinho. Para isso, pessoal, gostaria de lembrar vocês das 3 ferramentas que a gente vem estudando. A primeira delas é o processo de socialização, que para quem não se lembra é aquele processo pelo qual a gente aprende a ser, a se expressar, a se comunicar dentro dos grupos sociais onde a gente existe. Basicamente é aquela ideia de que a sociedade já estava aqui antes da gente, meio que vai continuar antes da gente, então é a gente que aprende a viver dentro dela. Pessoal, aqui nesse conceito existem muitas coisas. Então a gente vai ter a socialização da língua, por exemplo, a gente aprender a falar português, a gente aprender a falar as gírias de determinado lugar, a gente aprender os sotaques de determinado lugar. Também entram aqui questões de vestimenta, questões de comportamento, questões do que falamos, do que pensamos, do que costumamos comer. Então, todos esses processos que envolvem a nossa vida em sociedade, nós adquirimos por esse meio de socialização, que a gente vai convivendo com outras pessoas e vai copiando esse modelo, vai aprendendo, olhando o outro, como é que a gente se porta dentro da sociedade. Aqui passam, pessoal, várias leis, escritas e não escritas. Então, assim, o que a gente sabe que pode e que não pode fazer, o que vai ser punido, o que não vai ser punido, o que vai ser bem visto, o que não vai ser bem visto, qual é o nosso lugar no mundo, o que o mundo espera da gente. Então, concepções que nascem com a gente antes mesmo da gente ter uma personalidade, que vai ser muito relacionado a gênero, a raça, ao lugar, a sua classe. Então, assim, todas essas questões sociais que acabam engolindo a gente. O papel da sociologia é olhar para essas questões sociais e entender de que forma isso acontece, por que isso acontece e mais algumas coisinhas que a gente vê no terceiro ponto. Porque quando a gente socializa muito, muitas vezes, repetidas vezes, uma informação, por exemplo, uma placa de trânsito, por exemplo, falar português, que é uma coisa que nós utilizamos muito, o dia todo o tempo, esse processo começa a nos parecer natural. Então, parece que é algo que sempre foi assim, sempre vai ser. É algo que está com a gente desde sempre. Esse processo a gente chama de naturalização. É algo que, mesmo não sendo natural, a gente convive tanto, que temos a impressão de que é. E aí a sociologia ela vai atuar justamente olhando para o produto dessa socialização, dessa naturalização e fazendo o caminho contrário, que é a desnaturalização. A gente basicamente vai olhar para isso, para a forma como está posto, para a forma como está pensado, olhar e se perguntar: mas será que isso é natural de fato? Por que será que é assim e não de outro jeito? Por que escolhemos dessa maneira? Será que realmente essa é a única versão? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje.
Durante as nossas aulas no presencial, nós falamos um pouquinho sobre a socialização do papel da mulher quando um país entra em guerra. Então eu perguntei para vocês, e a gente conversou em sala, o que vocês imaginam de mulheres durante a guerra, né? O seu país entrou em guerra, o que a mulher faz? E os 3 pontos principais que apareceram foram, em primeiro lugar, a mulher que foge do seu país, então deixa o seu país junto com a sua família para proteger os seus filhos, ela vai embora do país. Em segundo, as mulheres que se alistam e servem como enfermeiras. E em terceiro lugar, o papel da viúva ou da mãe que fica órfã de filhos, né? Que é quando os homens se alistam para trabalhar, para lutar na guerra, e aí voltam com a notícia de que o filho ou o marido partiu. Essa ideia é bem reforçada pelos filmes de guerra, né? Então, em filmes de guerra, a gente costuma ver muito essa narrativa da mulher que ficou enquanto o homem foi embora, principalmente os filmes americanos. Enquanto o homem foi embora, e aí vem o oficial dizer que o marido dela não vai voltar mais. É claro, pessoal, que todas essas versões existem na vida real. Todas essas coisas aconteceram. Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa sim em pessoas que vão ser refugiados de guerra, né? Que vão pedir abrigo em outros países para sair do perigo iminente do seu próprio país. A gente tem sim um contingente enorme de mulheres enfermeiras, então que vão cuidar dos feridos, né, dos soldados feridos em guerra. E nós temos, claro, e infelizmente, muitas pessoas que ficam órfãos e viúvas durante esse processo, né? Porque os seus maridos, os seus filhos vão para a guerra e acabam morrendo em confronto. Mas eu gostaria, né, na aula de hoje, que a gente olhasse para essas narrativas e pensasse se elas são únicas. Então, se esses são os 3 papéis das mulheres durante a guerra. É claro que, como vocês perceberam, já temos um spoiler e eu não gostaria de condicioná-los a essa resposta, mas felizmente a gente já teve essa discussão na sala de aula, então eu sei que vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre esses papéis. Pessoal, essa aula de hoje, então, que a gente vai conversar, ela é baseada em 2 fontes. A primeira fonte é esse slide que está aparecendo aqui, é uma reportagem. E lá no final a gente tem a referência bibliográfica certinha. É uma reportagem que eu traduzi, trouxe as fotos para vocês, então as mulheres que eles citam nas reportagens eu busquei para trazer essa informação e para trazer o rosto delas para vocês. Acho importante a gente se afeiçoar, né? A gente conseguir perceber que os personagens históricos, as pessoas que nós comentamos, elas são pessoas de verdade, né? Elas existiram de verdade, elas foram outras coisas além de personagens históricos. E além desse slide, né, dessa reportagem, a segunda parte da aula é baseada nesse livro, agora eu me senti extremamente blogueira, que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu vou falar dele, né, com mais profundidade na segunda parte, depois que eu explicar o slide, mas já adianto que foi um dos livros preferidos que eu li na minha vida. Então, quem se interessa por essa temática, pessoal, recomendo muito. Existe esse livro disponível para vocês na internet. A própria editora, a Companhia das Letras, colocou um pedaço dele disponível. Eu vou colocar para vocês no site. Enfim, tô enrolando, tô me sentindo extremamente TikToker. Vou começar a fazer aula com dancinha. Mas vamos tratar do assunto diretamente. Gente, então, essas narrativas que a gente está acostumado a ouvir, elas esquecem de uma parte muito significativa e importante, que é o fato de que mulheres serviram nas guerras, né? Servem nas guerras e serviram nas guerras. Essas mulheres desse slide que a gente vai tratar, elas foram mulheres que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial. Antes delas, nós tivemos várias outras mulheres. Eu comentei com vocês o caso da Mulan, né? Tem um filme da Disney, que é o filme da Mulan, que é baseado num mito que nós não conseguimos contestar ou atestar a veracidade dele, a gente não sabe se ele é verdade ou não, mas é a história de uma mulher que se veste de homem, né, para servir o exército, para servir na guerra e a favor da China. E aí, pessoal, independente de ser ou não verdade essa história, nós temos aqui no Brasil uma Mulan,
que se chama Maria Quitéria. Foi uma mulher que lutou pela independência do Brasil escondida. Então, ela lutou como homem no exército. E aí, depois, ela foi, claro, reconhecida. E foi reconhecida como uma peça muito importante para o nosso processo de independência. Eu super recomendo, inclusive eu tenho essa revista aqui, deveria ter separado para mostrar para vocês. Eu super recomendo que quem se interessar por esse tema procure também a história das mulheres que lutaram na independência do Brasil. Nós tivemos um papel super significativo das mulheres nesse processo. Mas aqui nesse slide nós vamos falar das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eu fiz essa proposta justamente para que a gente pensasse nesses cenários de guerra, né? Então, nessa ideia... assim fica melhor. Nessa ideia de que as mulheres, por serem elos mais frágeis, elas não vão para o fronte, elas não vão combater durante a guerra. Então, geralmente o papel das mulheres na guerra está associado a essa ideia de chorar, de trabalhar esperando pelos maridos, então sempre como esposas, como mães, como namoradas, e daí tem aquelas clássicas cenas das mulheres se despedindo dos homens que iam servir, né? Como trabalhadoras de fábrica, a gente tem realmente um número muito expressivo de mulheres que trabalham em fábricas de munições, né, da indústria bélica, porque quando um país entra em guerra, ele precisa que essa produção aumente, mas as mulheres também têm a sua própria forma, né, a sua própria história de luta dentro das guerras. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Não vou me arriscar a ler o sobrenome dessas mulheres, gente, porque algumas são russas, e daí isso foge completamente da minha alçada. Eu não sei ler russo, não sei falar em russo, então vou ficar devendo isso para vocês. A Eugenie, vou ler sempre o primeiro nome, a Eugenie, ela foi uma aviadora, ela foi a primeira a se tornar piloto militar. Pessoal, se vocês separarem, é lá em 1914, então no comecinho da Primeira Guerra Mundial. O avião, gente, é uma máquina que vai ser usada como máquina de guerra que tinha acabado de ser pensado. Então, assim, você ter uma mulher aviadora mostra que ela não entrou ali quando não tinha mais ninguém para lutar na guerra, né? Ela entra logo em 1914. A Loretta, ela é uma mulher americana, né, norte-americana, e ela serve os Estados Unidos. Ela entra como enfermeira, então ela se alista como enfermeira, mas depois ela vai se alistar na reserva da Marinha dos Estados Unidos. Depois disso, ela vai acabar se tornando oficial, e aí no final da guerra, a América do Norte já tinha mandado mais de 11.200 mulheres para a Marinha. Pessoal, essas mulheres, elas podiam, e muitas alcançaram, podiam alcançar os mesmos cargos que os homens, claro. A Maria, essa tem um sobrenome mais difícil, não vou me arriscar, ela tem uma atuação já no front. Então, ela encabeça, né? Ela comanda o 1º Batalhão de Morte feminino da Rússia. Pessoal, bem explícito ao que vieram, né? Então, em 1917, ela comanda esse batalhão e elas têm um desempenho excelente. Elas fazem mais de 200 prisioneiros de guerra e acabam tendo pouquíssimas baixas. Então, ela é condecorada quando volta, o esforço dela é muito reconhecido. E a gente tem a Flora. A Flora, ela era britânica, né? Então, podemos, assim, por associação, dizer que era inglesa. E aí, gente, ela se alista como voluntária para a Cruz Vermelha, sim, para atuar na área da saúde, mas depois disso, ela se torna a primeira mulher a ser comissionada como oficial do Exército, porque ela vai buscar, né, ela vai se alistar para trabalhar nos frontes. E realmente, nos frontes ali onde eles atiravam, enfim, matavam, e ela vai ascendendo nessa carreira militar, ela se torna sargento, e aí depois ela se torna sargento-mor, e por último ela alcança a posição de capitã. Então, gente, essas histórias,
elas vão... Aqui a gente tem até uma imagenzinha de várias mulheres soldadas, né? Vocês vão falar, nossa, mas essas eram as roupas de soldados, né, na época. Pessoal, essas mulheres provavelmente nessa foto estavam com roupas festivas, eu não tenho certeza se esse era o uniforme oficial do exército, mas aqui é sim uma imagem de um exército de mulheres que serviu durante a guerra. E não só durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem inclusive vários filmes que contam histórias de mulheres que serviram na Segunda Guerra. Mas a ideia, ó, aqui a gente tem a referência, tá bom? De onde eu tirei essa reportagem. Mas a ideia é realmente a gente pensar nesse papel associado à mulher na guerra, à mulher durante o período de guerra. Para que a gente comece a questionar e pensar se realmente só existe essa narrativa. A narrativa da pessoa que fica em casa e que fica esperando, aguardando o marido voltar. Isso nem sempre é uma verdade. Existe também essa versão da história, mas ela não é a única. Pessoal, vamos pensar um pouquinho, então, nesse livro aqui, ó. O livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um livro da Svetânia, ela é russa, e ela, pessoal, vai escrever a narrativa baseada em algumas conversas que ela teve com a avó dela. Esse livro venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, ele realmente é muito, muito bom. E aí ela tem uma vivência com a avó de perguntar na guerra, e a avó dela não viveu o front, né? Não foi para a batalha. Mas a avó dela conta essas histórias. E ela começa a se perguntar, bom, se a minha avó tem essas histórias, será que outras mulheres também têm? E aí, a partir disso, ela resolve escrever um livro. Aqui, pessoal, o próprio site da Companhia das Letras, que é quem publica o livro, disponibilizou as primeiras 25 páginas. Então, quem se interessar pode procurar, e aí vocês terão acesso a esse material. Se vocês acharem legal, eu tenho aqui para emprestar para vocês. Então, logo no comecinho, ela vai começar a contar porque é que ela achou importante escrever sobre a guerra. Então ela vai fazer uma contextualização, vai falar da infância dela, que ela sempre viveu num mundo de guerra, num mundo cercado por guerra, porque mesmo quando o país dela não estava em guerra, as pessoas que estavam à volta dela serviram na guerra. A família dela era marcada por guerra, então perdeu tios na guerra, né? Ela fala que a avó dela teve 3 filhos e dos 3, só um sobreviveu, que é o pai dela, sobreviveu à guerra. Então ela vai falar que a vida dela sempre foi muito marcada pelos conflitos de guerra. E aí, gente, ela vai trazer aqui uma parte da socialização que é exatamente aquilo que a gente vinha falando durante essas aulas. Ó, ela vai falar assim, tá aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar. Durante 2 anos, mais do que fazer as entrevistas, eu fiquei pensando, lendo e me perguntando sobre o que vai ser o meu livro. Outro livro sobre guerra, mas para que outro livro sobre guerra? Já tiveram tantas guerras, e o que a gente escreveu sobre essas guerras já foi tanta coisa. O que eu vou trazer de novo? Por que eu vou escrever sobre a guerra? Aí ela fala assim, mas tudo que a gente sabe foi escrito por homens e sobre homens. Tudo que a gente sabe da guerra nós conhecemos por uma voz masculina. Nós somos todos prisioneiros das representações e sensações masculinas da guerra, das palavras masculinas, enquanto as mulheres estão caladas. Ninguém, além de mim, fazia perguntas para minha avó, para minha mãe. Pessoal, o que ela está fazendo aqui é justamente o processo de desnaturalizar a ideia de que só sabemos sobre a guerra na versão masculina porque só os homens vão para a guerra. Então ela se pergunta, ela pensa, nossa, mas só tem relatos de homens sobre a guerra. Todos os livros, né, que contam a história da guerra contam as histórias dos homens. Por quê? Será que as mulheres também não teriam uma história de guerra para contar? E aí ela vai atrás de colher esse relato. E ela fala assim, ó. Quando as mulheres falam, não aparece nunca ou quase nunca aquilo que estamos acostumados a ler e a escutar. Como as pessoas heroicamente mataram umas às outras e venceram ou perderam. Qual que foi a técnica e quais eram os generais.
Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. E é que ela usa o termo. A guerra feminina tem as suas próprias cores, seus próprios cheiros, sua iluminação, seu espaço sentimental. É como se fosse uma outra guerra, uma outra versão da guerra dentro da mesma guerra. As suas próprias palavras. Nela, as mulheres não vão contar de heróis, de façanhas incríveis, só tem pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem, na versão das mulheres, não sofrem só as pessoas. Sofre também a terra, os pássaros, as árvores, tudo que vivem conosco na terra. Sofrem sem palavras, o que é ainda mais terrível. Atenção para essa parte. Mas por quê? Eu me perguntei mais de uma vez. Porque depois de defender e ocupar o seu lugar no mundo, antes absolutamente masculino, as mulheres não defenderam a sua história, as suas palavras e os seus sentimentos. Não deram crédito a si mesma. O mundo inteiro foi escondido de nós. A guerra delas, a guerra das mulheres, permaneceu desconhecida. E eu quero escrever a história dessa guerra. É isso que ela fala. Pessoal, no decorrer do livro, vai ficando muito clara a resposta para esse processo de desnaturalização dela. Ela vai se perguntar por que só existem narrativas masculinas sobre a guerra. A primeira versão que ela poderia pensar é porque os homens vão para a guerra, as mulheres ficam, as mulheres protegem os filhos, as mulheres cuidam da casa. E aí ela fala, não, eu já ouvi histórias de mulheres que foram para a guerra, mas eu ouvi muito escondidinho. Eu ouvi uma versão refeita da versão masculina. O que impede essas mulheres de falar? E aí, gente, eu gostaria de mostrar alguns trechos para vocês. Alguns trechos, né? A partir disso, ela vai fazendo entrevistas, então depois as narrativas passam a ser em primeira pessoa. Ali ela fala porque o que levou, o que motivou ela a escrever sobre a guerra, e aí depois ela vai entrevistar essas mulheres. E ela entrevista as mulheres, tem algumas entrevistas que ela faz também com homens. E aí, aqui, logo na introdução, ainda ela que está falando, ela está transcrevendo uma conversa que ela teve. Ela pergunta assim, e o amor na guerra existia? E aí responde, eu encontrei muitas moças bonitas no fronte é no campo de batalha, mas não havia como as mulheres. Na minha opinião, porém, eram moças maravilhosas. Porém, eram nossas amigas que nos arrastavam para fora do campo de batalha, nos salvavam, cuidavam de nós. 2 vezes me arrastaram ferido para fora do campo. Como eu posso ter uma visão negativa delas? Então o homem está falando, elas salvaram a minha vida. Mas você se casaria com alguém que é tipo seu irmão? Nós a chamávamos de irmãzinhas. E ela pergunta, tá, mas e depois da guerra, o que aconteceu? Quando a guerra acabou, elas ficaram terrivelmente indefesas. A minha esposa, por exemplo, é uma mulher inteligente, mas tem uma visão muito negativa das mulheres militares. Acham que elas iam para a guerra para procurar noivo, que todas tinham casos por lá. E apesar disso, na verdade, se a gente pode falar francamente, elas eram em sua maioria mulheres direitas, puras, mas depois da guerra, depois da sujeira, depois dos piolhos, depois das mortes, a gente queria algo bonito, claro, mulheres bonitas. Eu tinha um amigo no front que uma moça maravilhosa, pelo que eu me lembro, se apaixonou por ele, uma enfermeira. Mas ele não se casou com ela. Deu baixa, saiu do exército e encontrou para si uma outra, mais bonitinha. E é infeliz até hoje. Agora fica lembrando da outra, do seu amor de guerra. Essa sim seria sua amiga. Depois do front, ele a deixou, porque tinha passado 4 anos vendo a moça com botas gastas e casaco acolchalhado masculino. Tentávamos esquecer a guerra. E também esquecíamos as nossas meninas. Então, pessoal, aqui nesse relato, algo que ele traz muito francamente é como as mulheres, nesse momento, elas são descaracterizadas de tudo aquilo que os homens julgam como, né, que os homens não, que a gente socializa como feminino. Então, as mulheres em situação de guerra, pessoal, elas estão despidas daquilo que a gente associa ao feminino, né? Aos padrões de beleza, aos cuidados de beleza. E aí esses homens, ele traz esse relato, falavam, como que eu vou me apaixonar por essa mulher? Eu quero uma mulher que é bonitinha, eu quero uma mulher que passe um jeito mais feminino. E essas mulheres com quem eu convivi na guerra, eu sei que elas não são dessa maneira. Pessoal, eu vou pedir 1 segundo de intervalo, eu preciso colocar o computador para carregar, tá bom? Senão ele vai acabar a bateria. Só um minutinho.
Problemas técnicos, pronto. Então, pessoal, eles falam aqui que tanto as próprias mulheres, que é aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente pensa em termos sociológicos, nós não separamos o nós do eles, né? A gente não vai pensar na sociedade como uma coisa de, bom, eu sou isenta desse processo de socialização. Aqui a gente tem várias mulheres que reproduzem esse mesmo pensamento de, nossa, mas essa moça, essa mulher que lutou na guerra, ela deveria andar sempre suja. Nossa, como que a gente se apaixonaria, né? Como que os homens se apaixonariam por uma mulher que anda sempre suja? E essas mulheres que foram para a guerra, elas foram para a guerra para procurar noivo, porque aqui elas não conseguiam encontrar noivos. Então elas devem ter ido procurar outros homens. Elas não devem ter se dado ao respeito. E por essa razão, elas não merecem hoje, né? Elas não vão se casar, elas não vão viver a vida, assim como as mulheres direitas que ficaram aqui. Pessoal, todos esses processos, percebam, são processos de socialização, né? Tanto aquela visão que nós temos da mulher como feminina, né? Como uma pessoa mais contida, alguém que jamais entraria num cenário de guerra, jamais teria o sangue frio que o homem tem de atirar, de matar, de lutar, está muito vinculado a essas falas, tanto do homem que diz assim, olha, a gente queria uma moça bonita, uma moça feminina, como que eu ia me casar com alguém que eu via como um irmão? Tanto com a mulher que falava assim, as mulheres elas iam para a guerra para procurar noivo, tinha um monte de casos lá, ficavam com vários homens lá. E o cara até defende falando, não, lá elas eram puras. Então, assim, todos esses processos de socialização que são muito ligados à mulher, todos esses papéis onde as mulheres são socialmente colocadas, né? E aí, quando a gente vai pensar no papel da mulher, acho importante fazer essa ressalva, não que a gente não tenha feito isso em sala de aula também, mas fazer essa ressalva de dizer, todos nós estamos inseridos em papéis de gênero, os homens também estão inseridos nesse papel, tá? Não no mesmo papel que a mulher, né? O papel dos homens são outros, mas também há uma construção no imaginário do que é ser homem, né? Do que significa ter uma postura de homem. E a mesma coisa, claro, se projeta para a mulher. Né, de como é que é ser uma mulher. Então, uma mulher não usa essas botas sujas, uma mulher não usa casacos masculinos, uma mulher é delicada e está em casa esperando o marido, o noivo voltar da guerra. E aí, pessoal, tem um outro trechinho, esse está na página 119. De uma mulher que lutou no fronte, dizendo, e ela fala assim, você me pergunta sobre o amor? Não tenho medo de dizer a verdade. Eu era ECC, decifrando o que significa isso. Esposa de campo e campanha. Esposa de guerra. A segunda, a ilegítima. Era o primeiro comandante do batalhão, o meu marido de guerra. Eu não o amava. Ele era uma boa pessoa, mas eu não o amava. Eu fui para o abrigo de terra com ele uns meses depois. Onde que eu ia me meter? Só havia homens à minha volta. Melhor viver com um do que ter medo de todos. Nas batalhas não era tão terrível quanto depois. Ela tá falando, ir para os campos de batalha não era tão terrível quanto o que acontecia depois que a gente voltava dos campos. Principalmente nos momentos de descanso, quando recuávamos para a reorganização. Quando estavam atirando fogo aberto, eles te chamavam irmãzinha, irmãzinha. Lembrem-se, o cara que deu o testemunho anterior falou, nós chamávamos elas de minhas irmãs, quando elas estavam nos recolhendo no campo. Mas depois da batalha, todos ficavam espreitando. À noite, não tinha como sair do abrigo. Outras meninas falaram disso ou não admitiram? Ela pergunta para a jornalista, você já ouviu um relato como que eu estou tentando te contar agora, ou eu sou a primeira a falar disso e ninguém mais falou? Acho que elas ficaram com vergonha, ficaram caladas. Que orgulhosas. Tinha de tudo, porque a gente não queria morrer. É uma pena morrer quando você é jovem. E para os homens, é difícil passar 4 anos sem uma mulher. No nosso exército não havia bordéis e também não davam pílulas. Talvez em outros lugares cuidassem disso, mas conosco não. 4 anos.
Só os comandantes podiam se permitir algo, mas um soldado simples, não. Disciplina. Mas não se fala disso. Não é bem aceito. Não. Eu, por exemplo, era a única mulher do batalhão, vivia no abrigo de terra comum, junto com homens. Separaram um lugar para mim. Mas que separação podia ter? O abrigo todo tinha 6 metros. De noite, eu acordava agitando os braços, batia na cara de um, nos braços de outro, me feriam. Fui para um hospital e lá fiquei agitando as mãos. A enfermeira me despertava de noite. O que você tem? E para quem que eu ia contar? Pessoal, esse relato é o relato, então, né, só explicando para vocês, caso não tenha ficado claro, mas vocês podem voltar aqui e reler, ó. Esse relato é o relato de uma moça que serve na guerra e ela se torna uma esposa de guerra. Então ela acompanha o primeiro comandante do batalhão. E o que ela está narrando? Que muitas dessas mulheres, que também é algo extremamente relacionado, né, às nossas categorizações de gênero, muitas dessas mulheres sofriam abusos físicos, abusos sexuais nesses tipos de lugares, porque eram mulheres que ficavam presas sozinhas com vários homens. Então ela conta, depois da batalha, onde a gente ia, tirava, todos éramos iguais, né? Eles me chamavam de irmã. Quando nós voltávamos para o acampamento à noite, ficava presa eu com mais vários homens dentro de um cubículo de 6 metros quadrados. E aí, quando eu me feri e fui para o hospital, a enfermeira me perguntava o que eu tinha. Mas para que eu ia falar? Como eu ia falar? Como eu ia explicar para ela o que eu tinha passado? Pessoal, então, a gente vai percebendo ao longo do livro todo, né? Esse não é o livro todo, eu só li 2 passagens para vocês. Ao longo de todo esse livro, como é que essas mulheres vão sendo, como essas histórias vão sendo apagadas. Porque essas mulheres começam a se envergonhar da história, da própria história. Por quê? Como a gente leu no primeiro relato, nós tínhamos ali um casal onde ele falava, olha, a minha mulher acha que as mulheres que foram para a guerra não prestam. Eu não acho isso, mas também não casaria com uma mulher dessas. E daí aqui nós estamos lendo o relato de uma mulher que não conseguia contar o que viveu na guerra, porque viveu abusos, porque foi abusada sexualmente muitas vezes. Então, essas mulheres vão silenciando aos pouquinhos a sua história. E aí, gente, por último, para a gente finalizar, eu gostaria de ler um último relato, porque eu acho que ele conversa com um papel que a gente se questiona muito, né? Que a gente tem no imaginário, que pertence à mulher, e que a gente acha que só há um destino para essas mulheres quando acontecem as guerras, que são as mães. Então, aqui é uma outra moça que está falando. Ela fala, olha, eu trabalhava desde 1929 nas ferrovias. Eu era ajudante de maquinista. Naquela época não haviam mulheres maquinistas em nenhum lugar da União Soviética e eu sonhava com isso. O chefe do depósito de trens a vapor não sabia mais o que fazer comigo. Ah, essa menina tinha que ter profissão de homem, mas eu consegui. Em 1931 eu me tornei a primeira. Eu era a primeira mulher maquinista. Você não vai acreditar, mas quando eu conduzia a locomotiva a vapor, juntava gente na estação para falar: tem menina conduzindo o trem. Pessoal, isso foi antes da guerra começar. E veja como nessa primeira fala dela, ela já traz a socialização de que, nossa, essa é uma profissão de homem. E as pessoas se chocavam tanto, as pessoas já tinham tanto naturalizado a ideia de que quem dirigia os vagões eram homens, que quando essa ideia era desnaturalizada, então quando as pessoas viam uma coisa diferente daquilo que elas já tinham naturalizado, elas se reuniam para dizer: gente do céu, tem uma menina comandando o vagão. E aí ela vai contar de quando a guerra começa, né? Ó, guerra, você sabe o que é uma guerra? Aí ela fala da preocupação, onde ficaríamos? Onde esconderíamos o nosso filho? E aí ela e o marido se alistam, ela também se casa com um maquinista, e os dois se alistam para a guerra. E aí, gente, ela fala assim, ó, sempre nos bombardeavam. Então agora ela já está na guerra. Sempre nos bombardeavam, atiravam com metralhadoras e atiravam na locomotiva. O principal para eles era matar o maquinista, aniquilar a locomotiva. Os aviões desciam bem baixo, atiravam no vagão e na locomotiva. E o meu filho estava no vagão. O filho dela era criança. Eu temia mais do que tudo pelo meu filho. Não sei nem como descrever.
Quando bombardeavam, eu o pegava no vagão e trazia para a locomotiva. Eu agarrava o menino, apertava contra o coração e pensava que seja o mesmo estilhaço. Mas por acaso é assim que se mata? Pelo visto, é só por causa dessa minha atitude que nós ficamos vivos. Aí ela fala para a jornalista: não esquece de anotar isso. Então, pessoal, quando a gente vincula, né, essa imagem das mães fugindo com as crianças, né, pedindo refúgio em outros lugares com as crianças, essa imagem não é uma mentira. Isso acontece. E acontece também, né, existe também o relato dessa mulher que foi pro fronte com o marido e com o filho, e que a maior preocupação quando ela estava sendo ali atacada, bombardeada, era conseguir salvar o filho. E aí ela conta de que, mais pra frente no livro, ela vai falar de como isso deixou sequelas para sempre, nos dois. Como os dois nunca ficam longe um do outro, porque eles passaram por esse cenário de guerra se protegendo. Gente, então, a gente vai ver o quanto essas mulheres, durante a guerra, foram tiradas desse lugar onde elas foram desde sempre socializadas. Aqui, ao longo do livro, tem vários relatos. Eu li para vocês na sala o relato de uma mulher que falava que, voltando no trem, todas as mulheres pensavam: será que a gente vai conseguir casar? Como será que a gente vai ser recebida agora que nós ganhamos a guerra e estamos voltando para o nosso país? E enquanto os homens eram condecorados, as mulheres, no caso, elas eram rechaçadas. Então elas foram, né, silenciadas, mas não porque foram impedidas de falar. Não porque elas não podiam contar a história delas, mas porque socialmente a história delas não era bem vista. O processo de socialização dessas mulheres que foram para a guerra eram muito diferentes do processo de socialização que se constrói em torno da mulher, que é a mulher feminina, que é a mulher... e aí vocês vão pensar, né? Vocês vão falar: nossa, mas isso não tem nada a ver, isso já não acontece mais, a gente não corresponde mais a esses papéis de gênero. E eu gostaria de convidá-los a pensar se realmente isso foi superado, se realmente nós estamos completamente livres desses papéis, né? Se nós não somos questionados, se nós não fazemos questionamentos, se nós não ponderamos julgamentos a respeito do gênero. Então, a respeito da mulher que é bonita, da mulher que se cuida, da mulher que trabalha, enfim, como é que a gente encara essas mulheres se a gente realmente não reproduz mais esse tipo de coisa? Então, fica aí como esse exercício de desnaturalização, esse pensamento de que, nossa, nós já superamos, nós já estamos em um outro momento, até porque não é tão antiga, né? Essas histórias são do século passado, e isso não é tão antigo, acreditem vocês, eu mesmo nasci no século passado. E é isso, pessoal. Eu espero que a gente se encontre nas próximas aulas. Lembrando para vocês sempre, sempre, sempre que vocês podem ficar muito abertos, muito à vontade para compartilharem comigo as coisas que vocês têm vontade de abordar em sala de aula, para a gente fazer essa discussão sociológica a partir disso. E falar que vou colocar os links para vocês, tanto da reportagem quanto dos livros, mas eu recomendo muito que vocês deem uma chance para esse livro, tá bom? Gente, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!